Santo Padre, hoje, na sua catequese, continua a série dedicada ao zelo apostólico do fiel. É a 14ª catequese. Papa fazendo agora um olhar para os testemunhos. Hoje, Santo Andrea Kim Taegon. Traduz Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesta série de catequeses, coloquemo-nos na escola de alguns santos e santas que, como testemunhas exemplares, nos ensinam o zelo apostólico. Estamos falando do zelo apostólico, aquilo que nós devemos ter para anunciar o Evangelho. Um grande exemplo de santo. Um grande exemplo de santo, de paixão pela evangelização. Hoje vamos encontrá-lo numa terra muito distante daqui, ou seja, na igreja coreana. Olhemos para o mártir e primeiro sacerdote coreano, Santo André Kim Taegon. O primeiro sacerdote coreano. Você sabe uma coisa? Que a evangelização da Coreia foi feita pelos leigos. Foram os leigos batizados que transmitiram a fé. Não havia padres. Por quê? Porque não tinham. Depois, mais tarde, sim, mas antes, a primeira evangelização foi feita pelos leigos. Nós seremos capazes de algo do gênero? Vamos pensar nisso, é interessante. Esse é um dos primeiros sacerdotes, Santo André. A sua vida foi e permanece um eloquente testemunho de zelo pelo anúncio do Evangelho. De zelo por isso. Há cerca de 200 anos, o território coreano foi teatro de uma perseguição muito severa contra a fé cristã. Os cristãos eram perseguidos e cancelados. Na Coreia daquela época, acreditar em Jesus Cristo significava estar pronto a dar testemunho até a morte. Em particular, o exemplo de Santo André Kim. E podemos obtê-lo de dois aspectos concretos da sua vida. Primeiro é o modo como ele devia encontrar-se com os fiéis, com os cristãos. Considerando o contexto altamente intimidatório, o santo era obrigado a aproximar-se dos cristãos de maneira não evidente e sempre na presença de outras pessoas, como se falasse há muito tempo. Então, para identificar a identidade cristã do seu interlocutor, Santo André recorria a esses expedientes. Em primeiro lugar, havia um sinal de reconhecimento previamente combinado. Vai se encontrar com esse cristão e ele vai ter esse sinal na roupa, na mão. Depois ele fazia essa pergunta, né? Mas és escondidas sob vós? És discípulo de Jesus? Dado que havia outras pessoas que assistiam à conversa, o santo devia falar em voz baixa, pronunciando apenas algumas palavras mais essenciais. Portanto, para André Kim, a expressão que resumia toda a identidade do cristão era discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo, mas abaixa a voz, porque era perigoso. Era proibido ser cristão. Com efeito, ser discípulo do Senhor significa segui-lo, seguir o seu caminho. E cristão é aquele que dá testemunho, que prega. Toda a comunidade cristã recebe essa identidade do Espírito Santo, assim como a igreja inteira, a partir do dia de Pentecostes. Desse Espírito que recebemos nasce a paixão, esse zelo apostólico grande. É um dom do Espírito. E também, se o contexto
contexto ao redor não seja favorável, como o coreano, ela não muda. Aliás, torna-se ainda mais valiosa. Santo André Kim e os outros fiéis coreanos demonstraram que o testemunho do Evangelho oferecido em tempos de perseguição pode dar muitos frutos para a fé. Vejamos agora um segundo exemplo concreto. Quando ainda era seminarista, Santo André devia encontrar uma maneira de acolher secretamente os sacerdotes missionários provenientes do estrangeiro. Não se tratava de uma tarefa fácil, pois o regime daquela época proibia terminantemente a entrada de todos os estrangeiros no território. Por isso, antes era difícil encontrar um sacerdote que fosse como missionário. Os missionários foram os leigos. Certa vez, pense nisso que ele fez. Ele caminhou na neve, sem comer, durante tanto tempo, que caiu no chão exausto, correndo o risco de perder os sentidos e de permanecer ali congelado. Naquele momento, de repente, ouviu uma voz: levanta-te, caminha. Ao ouvir aquela voz, André acordou, vendo como que uma sombra de alguém que orientava. Essa experiência do grande testemunho coreano faz-nos compreender um aspecto muito importante do zelo apostólico, ou seja, a coragem de se levantar quando se cai. Mas os santos caem? Sim. Desde os primeiros tempos. Basta pensar em São Pedro, grande pecado ele fez. Mas teve força, misericórdia de Deus e se levantou. Santo André, ele tinha caído fisicamente, mas teve a força de caminhar para levar a mensagem para frente. Por mais difícil que possa ser a situação, aliás, às vezes parece não deixar espaço à mensagem evangélica, não devemos desistir. E não podemos deixar de levar em frente o que é essencial na nossa vida cristã, isto é, a evangelização. Esta é a estrada. Cada um de nós pode perguntar: mas como eu posso evangelizar? Olha para esses grandes e pense no seu pequeno. Vamos pensar em nós, no nosso pequeno. Evangelizar a família, os amigos, falar de Jesus. Mas falar de Jesus, evangelizar com o coração, cheio de alegria, cheio de força. E isso nos dá o Espírito Santo. Vamos nos preparar, então, a receber o Espírito Santo no próximo Pentecostes. E vamos pedir a Ele a graça e a coragem apostólica, a graça de evangelizar, de levar avante a mensagem de Jesus. Muito obrigado.